No fim dos anos 90, o mundo parecia organizado demais, com estradas cheias, os carros mais rápidos do que nunca. Mas ninguém parecia disposto a usá-los de verdade. Tudo tinha regra, permissões, horários, limites. E foi nesse cenário que um personagem improvável decidiu fazer exatamente o oposto. Ele não era um piloto profissional, nem engenheiro, nem um rebelde clássico das nossas histórias. Porém, esse cara tinha acesso, dinheiro, influência, contatos e uma pergunta incômoda dentro de sua cabeça. O que acontece se você juntar supercarros, celebridades e estradas abertas, sem pedir licença para ninguém? De um lado, a ideia de atravessar países inteiros dirigindo e transformando a viagem em espetáculo. Do outro lado, o vilão invisível que cresce a cada quilômetro, o limite imposto por leis, autoridades, fronteiras, polícia, opinião pública e pelo próprio risco. O que começa como uma travessia glamurosa pela Europa vira um evento global, cruzando continentes, envolvendo músicos, atletas, atores, príncipes, bilionários e marcas gigantes. Mas também vira manchete policial, com carros apreendidos e acidentes fatais. Essa é a história de ascensão e o preço pago por uma das corridas mais peculiares e diferentes da atualidade, e como ela quase acabou. A corrida de quem pode. Gumball 3000. Maximilian Cooper, nascido em 1972 na Inglaterra, é o início da história, só que ela não tem relações diretas com corridas ou oficinas, é apenas o ponto de partida criativo. No fim dos anos 90, Cooper já havia passado pela Central St. Martins, em Londres, estudando design de moda em um ambiente conhecido por formar gente que pensa em identidade, estética e impacto cultural antes de pensar em produto. Não satisfeito, ele segue por um caminho menos óbvio, estuda também Direito e Cinema na Universidade de Sussex. Essa combinação estética, narrativa e estrutural ajuda a entender por que tudo que Cooper cria depois tem formato, ritmo e encenação. Antes da Gumball, Cooper já circulava no universo da moda, publicidade e cultura visual. Trabalhou como modelo, conviveu com fotógrafos e estilistas e criadores que tratavam objetos como extensões de personalidade. Carros entram na vida dele nesse contexto, não como troféus, mas como uma linguagem. Ao contrário de muitos que apenas colecionavam, Cooper gostava de dirigir. Além disso, Cooper competiu no automobilismo com equipes privadas de McLaren e Porsche pela Europa, adquirindo uma relação real com velocidade, desgaste, distância e logística. Ele conhecia mais de carros do que muitos ricos donos de superesportivos. Esse detalhe mudaria tudo, pois Cooper não olha para uma Ferrari ou um Porsche ou um supercarro apenas como símbolo vazio de ostentação. Ele entende que essas máquinas foram feitas para fazer e percebe que estão sendo usadas cada vez de forma mais domesticada. O carro vira acessório social, puro luxo ou ostentação, não como ferramenta de travessias. Ali, Cooper já tinha algo raro: acesso a carros rápidos, trânsito entre pessoas dispostas a sair do óbvio e liberdade para cruzar fronteiras. Foi aí que ele pensou pela primeira vez em Gumball, como desafiar a tradição e empurrar as fronteiras culturais e criativas. Não era um discurso genérico, mas sim criar uma marca em cima dessa filosofia. O impulso vinha de forma simples: pegar um grupo de amigos, carros de verdade e transformar uma travessia em algo que pareça maior do que uma simples viagem. Naquele período, eventos automobilísticos não faltavam. O mundo dos carros era ativo, organizado e respeitado, mas também imprevisível. Havia os track days cada vez mais populares na Europa, com donos de Ferraris, Porsches e Lamborghinis alugando horários em circuitos como Silverstone, Paul Ricard ou Nürburgring para acelerar com segurança, capacete homologado e briefing obrigatório. Tudo funcionava bem, tudo acabava na hora certa e tudo aquilo parecia isolado do mundo real.
Havia também os grandes eventos clássicos como Mille Miglia e Goodwood Festival of Speed. Eles ainda existem. Encontros de carros antigos que celebravam passado, tradição e elegância, mas isso também só na Europa. Nos Estados Unidos, bom, desde os anos 70, a lenda do The Cannonball Run pairava no imaginário automotivo. A ideia de cruzar o país sem autorização, desafiando limites e regras, tinha virado filme, piada, folclore, enfim, mas aquilo era passado e, oficialmente, impossível de se repetir. O mundo agora era mais policiado, mais monitorado, mais jurídico. Eu te conto mais disso já já. Também existiam ralis amadores, viagens organizadas, tours de luxo para milionários, mas todos tinham algo em comum. Era tudo muito controlado. Até demais. O roteiro vinha pronto, a experiência era controlada, com riscos minimizados ao máximo. No fim, você voltava para casa com fotos e não com histórias para contar. Para Maximilian Cooper, isso era um incômodo. O que Cooper começa a perceber não é que o mundo precisava de mais um evento automobilístico, mas sim uma mudança no formato. E com isso a pergunta que começa a se formar é: o que acontece quando você tira as amarras de um supercarro e o coloca livre nas estradas? Em maio de 99, Cooper finalmente tira a ideia do papel. O nome Gumball 3000 faz alusão tanto a esse conceito de road trip de 3.000 milhas, quanto à referência da cultura pop. Cooper já citou uma descrição atribuída a Andy Warhol sobre a sociedade mascar e cuspir a cultura como um chiclete, como inspiração, embora o próprio nome remeta diretamente ao filme cult The Gumball Rally, de 1976. A primeira edição começa em Londres e é na prática uma travessia europeia de aproximadamente 3.000 milhas, feita com um grupo que gira em torno de 50 carros e amigos próximos. Não era uma corrida oficial, não tinha pódio, não tinha tempo cronometrado. Era um rally de estrada com um objetivo bem claro: dirigir muito, cruzar fronteiras e juntar tudo que Cooper gostava em um só movimento. Carros, viagem, festas e gente do mundo inteiro. A rota daquela estreia funcionou como um circuito pela Europa, de Londres, atravessando países, até chegar em Rimini, na Itália, e depois retornando ao ponto de partida, completando o percurso em formato circular. No caminho, eles passam por 6 países e escolheram paradas que misturavam automobilismo e glamour. Le Mans entra no roteiro com uma referência óbvia, e Mônaco vira uma das paradas obrigatórias pelo que representa: luxo, glamour e espetáculo. Os carros chamam a atenção por definição. Ferraris e Porsches, que normalmente apareciam apenas em capas e vitrines, estavam nas estradas juntos, rodando quilômetros de verdade. Agora eles estavam dentro de um evento com identidade, com grupo, com uma estética própria, algo que as pessoas conseguiam reconhecer mesmo sem entender exatamente o que era. A parte social também já aparece forte desde o começo, pois ao redor dela, festas glamourosas, presença de gente do mundo da música e da moda, com nomes como Kate Moss e Madonna sendo citados como parte do clima e das aparições ligadas àquele primeiro rally. Isso foi importante porque mudou a leitura do evento. Não é uma viagem de entusiastas isolados, e sim um encontro de cultura pop com estrada. Quando essa primeira edição termina, a sensação não é de que foi legal, mas sim de o formato é bom. Um grupo de carros, um roteiro ambicioso, paradas escolhidas a dedo e um ecossistema social que se formou no caminho. Por isso, Cooper percebe que repetir seria necessário. Sua segunda edição, em 2000, seria com mais consciência e que não seria apenas uma viagem bem-sucedida. A largada continuaria em Londres, mas o grupo cresce e a organização começa a melhorar, com carros passando a rodar numerados, com adesivos oficiais, criando algo reconhecível mesmo para quem não sabia o que estava acontecendo. Essa edição atrai um novo tipo de atenção. Tara Palmer Tomkinson, socialite britânica, muito presente na mídia no início dos anos 2000, participa do rally e ajuda a consolidar o lado High Society plus Chaos do evento. A presença dela simboliza o momento em que a Gumball passa a existir dentro da cultura pop. Ao mesmo tempo, músicos e artistas que realmente dirigiam começam a integrar o grupo.
J.K., vocalista da banda Jamiroquai e entusiasta declarado de carros, passa a se associar ao evento. O DJ e produtor Goldie também participa, pilotando um Aston Martin, levando para Gumball a ligação direta com a cena eletrônica e urbana do Reino Unido. Em 2001, o número de carros sobe para 106 e o evento começa a ganhar legitimidade também dentro do mundo do automobilismo. O campeão mundial da Fórmula 1, Damon Hill, participa dirigindo um Lamborghini. Cara, às vezes eu até esqueço de comentar, da Born Too Fast. Queria pedir para você um voto de confiança. Muita gente que assiste os nossos documentários e gosta dos nossos vídeos já clicou nesse link aí que tá na descrição ou escaneou esse QR Code que vai direto pro site, da Born Too Fast, e lá você vai ter acesso a 3 modelos aí, e eu tenho certeza absoluta que pelo menos um você vai gostar. E essa aqui já viajou Ásia, África, Austrália, Estados Unidos, não encolheu, não desbotou, fui pra academia, fui pro rolê, ela é multitask, bicho. Você pode ir em qualquer rolê, qualquer lugar que você vai estar bem vestido, e qualidade, tá? Então eu queria pedir esse voto de confiança, entra no site, sem compromisso nenhum. Se você não gostar, tá tudo certo, mas não custa nada você entrar aí no site, né? Enfim, vamos continuar. A presença dele muda a percepção externa. A Gumball não é apenas vista como uma brincadeira de celebridades, mas algo que até pilotos profissionais levavam a sério, mesmo fora do ambiente competitivo. A virada definitiva acontece em 2002, quando Cooper leva a Gumball para os Estados Unidos, finalmente, numa travessia de Nova York a Los Angeles. A rota passou por Washington, com parada na frente da Casa Branca, segue por Memphis, cruza o deserto e termina na Califórnia. Ali entram figuras como Johnny Knoxville e Steve O, do Jackass, dirigindo um Jaguar vermelho e trazendo caos, humor e mais atenção midiática constante. Nesse momento, a fórmula está clara: estrada longa, carros chamativos, nomes reconhecíveis e um ecossistema social que se constrói ao redor do percurso. Em 2003, a Gumball entra em um território novo e claramente mais hostil, os Estados Unidos sob plena exposição midiática. A edição marca também a estreia definitiva do evento na costa oeste americana, com a largada em São Francisco. O simbolismo é imediato. Na linha de partida está então o prefeito da cidade, Willie Brown, um sinal claro de que a Gumball já tinha peso institucional e visibilidade suficiente para chamar a atenção de autoridades locais. Ao todo, 125 carros partem da Califórnia, formando a maior caravana da história do evento até aquele momento. Diferente do que havia acontecido em 2002, agora não existe fator surpresa. As autoridades sabem exatamente o que é a Gumball e o que ela representa e se preparavam. Ainda na primeira noite, a reação da polícia da Califórnia é mais dura. Motoristas são interceptados, diversos participantes acabam presos, vários carros são apreendidos e dezenas de multas são emitidas por excesso de velocidade e direção considerada temerária. Em alguns trechos, helicópteros passam a acompanhar o comboio. Em outros, viaturas aguardam estrategicamente nos acessos das cidades. Mas em vez de esfriar o evento, essa repressão toda transforma a Gumball em manchete nacional. Mesmo sob certa pressão, o rally segue. A rota cruzava Los Angeles, entra no Arizona, atravessa o Texas, com paradas em Houston e New Orleans, até seguir rumo à Flórida, encerrando a edição em Miami. Ao longo do percurso, a Gumball vira um espetáculo ambulante, acompanhado pela imprensa, curiosos e forças policiais em praticamente todas as cidades por onde passa. Os carros também ajudam a construir essa imagem caótica e fascinante. Diversas Ferraris 360 Modena, Porsches 911 Turbo, Lamborghinis Murciélago, BMWs M5 e máquinas improváveis como um Koenigsegg CC, até então um dos carros mais rápidos do mundo na época. É também em 2003 que a MTV entra de vez no evento. Os skatistas Tony Hawk e Bam Margera participam como equipe pilotando um Dodge Viper, misturando a cultura do skate, irreverência e carros extremos. Ryan Dunn, de Jackass, se torna um dos personagens mais comentados ao continuar a travessia em um carro alugado depois de problemas com seu veículo original. Nessa altura, o evento começa a ser consumido por uma geração também mais jovem. Em 2004, Cooper muda novamente o eixo do evento. A Torre Eiffel em Paris
foi o ponto de partida e a rota seguiu pela Espanha antes de cruzar o Mediterrâneo de ferry rumo ao Marrocos. A chegada em Marrakech marca a primeira entrada clara da Gumball no norte da África. Um contraste imediato e peculiar, onde carros europeus cruzavam desertos, vilas e estradas, onde esse tipo de máquina nunca havia passado antes. No Marrocos, os participantes são recebidos como hóspedes pelo rei Mohammed VI, sinalizando o prestígio do evento. Após o trecho africano, a caravana retornaria à Europa para assistir ao Grande Prêmio de Fórmula 1 em Barcelona e encerra a edição em grande estilo no Festival de Cannes. Entre os participantes estão o cofundador da PayPal, Ken Howery. Putz, acho que é Ken Howery. Ken Howery. Ken Howery. Sei lá. E o ex-campeão mundial de boxe, Chris Eubank, que chama atenção ao dirigir um caminhão Scania adaptado, destoando completamente dos supercarros tradicionais. Cara, é Ken Howery. Você é burro, cara, que loucura. É isso. Em 2005, novamente partindo de Londres, o festival encerra sua rota em Monte Carlo, durante o final de semana de corrida de Fórmula 1 em Mônaco, com direito à presença do piloto Jenson Button. A edição ainda também contou com Ken Block e Rob Dyrdek. O evento, a essa altura, se tornara global, barulhento, constantemente observado, porém cada vez mais difícil de controlar. A edição de 2007 começa como mais uma expansão ambiciosa, só que dessa vez pela Europa Oriental, saindo de Londres com destino indefinido, seguindo pela região dos Balcãs. Até então, o evento já carregava histórico de multas, prisões pontuais e atritos com autoridades, mas nunca havia cruzado a última linha, a da fatalidade. Mas isso mudaria na Macedônia. Durante uma das etapas, um Porsche 911 britânico envolvido no rally colide com um carro local, resultando na morte de um casal de idosos. O veículo da Gumball era ocupado por Nicholas Morley e Matthew McConville. Após o acidente, ambos fogem do local, o que agravou imediatamente a situação. Pouco depois são presos na fronteira e o caso passa a ser tratado como um crime internacional, recebendo ampla cobertura da imprensa europeia, especialmente no Reino Unido. A repercussão é imediata e negativa, e pela primeira vez em 9 anos, o rally está diretamente associado a mortes de civis, polêmicas e quebra da lei. Ao chegar em Bratislava, Cooper toma a decisão mais drástica da história do evento. Cancela oficialmente, encerrando a edição antes do previsto. A justificativa pública é a respeito às vítimas e ao momento. Na prática, é também uma tentativa de conter danos irreversíveis à marca. Porém, o cancelamento não encerra o problema. O evento passa a ser discutido não mais como extravagância cultural, mas como um evento perigoso e incapaz de promover segurança. Autoridades europeias revisavam permissões e a imagem construída ao longo da década sofre um impacto profundo. Em 2008, a Gumball retorna com uma edição especial de 10º aniversário. Apostando em algo ainda maior, a rota ligaria São Francisco a Pequim, coincidindo com os Jogos Olímpicos de Pequim. Com passagens por Las Vegas antes de um salto logístico inédito, os carros e participantes são transportados de Los Angeles até Pyongyang, na Coreia do Norte, para uma breve escala cultural altamente simbólica, porém muito controversa. De lá, o rally seguiria para Nanjing e finalmente Pequim. A edição de 2008 é a mais estrelada até então. Veteranos como Bam Margera e Tony Hawk retornam, acompanhados por novos nomes de peso: John Mayer, Jason Priestley, Matthew McConaughey, além do piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, que também aparece em eventos associados à edição, reforçando o prestígio global que a Gumball ainda possuía. Essa edição também marca um salto financeiro. O valor de inscrições atinge $120 mil, refletindo o custo da logística internacional, transportes aéreos dos carros e o reposicionamento da Gumball como uma experiência exclusiva e altamente controlada. Mas, após a maior aventura asiática, veio o silêncio. Em 2009, não há rally. O evento é cancelado, enquanto Cooper concentrava esforços em reorganizar o evento e a marca. O foco passa a ser mais controle, melhor reputação e sobrevivência. Depois de 10 anos cruzando algumas linhas tênues, a Gumball entra em uma pausa estratégica.
preparando-se para uma nova fase, menos improvisada, mais institucional e consciente de que a margem para erro havia acabado. O rally que simbolizaria essa nova fase acontece no início da década seguinte, como uma das rotas mais ousadas desde 2006. Um trecho transatlântico partindo de Londres, passando por Amsterdã, Copenhague, Estocolmo, antes de um salto aéreo até Boston, nos Estados Unidos. A partir dali, a caravana segue por Quebec, Toronto e terminaria em Nova York. Essa edição marca um ponto importante. A Puma entra como patrocinadora principal, estampando seu logotipo em todos os 120 carros. Algo importante para devolver o prestígio e sinalizava que grandes marcas globais voltaram a confiar no evento. Entre os participantes estavam o rapper Xzibit, dirigindo um Porsche Cayenne, o esquiador sueco John Olsson em um Lamborghini altamente customizado e Tony Hawk, que cruza o Atlântico dirigindo a icônica van do Esquadrão Classe A. Em 2011, a Gumball amplia novamente seu alcance geográfico, com uma rota ligando Londres a Istambul, cruzando a Europa até o Oriente Médio, explorando novos territórios sem abandonar o formato de grandes cidades e paradas midiáticas. Em 2012, o evento retorna aos Estados Unidos com uma travessia Nova York-Los Angeles, reforçando a conexão entre Europa e América, que sempre sustentou o DNA do rally. O aniversário de 15 anos, em 2013, é tratado como marco histórico. A largada aconteceu em Copenhague, no dia 18 de maio, seguido por Estocolmo, Helsinki, atravessando de ferry até São Petersburgo, na Rússia, antes de descer pela Europa Oriental, Tallinn, Riga, Varsóvia, Viena, até terminar em Mônaco durante um final de semana de Fórmula 1. O elenco reflete o novo ecossistema do evento. David Hasselhoff, o rapper Bun B, o artista urbano Futura 2000, o príncipe Talal bin Al-Faisal, além de Eve e Tony Hawk. Em 2014, a rota Miami-Ibiza se torna uma das mais longas da história, subindo os Estados Unidos até Nova York, cruzando o Atlântico até Edimburgo e descendo pela Europa até a ilha espanhola. A edição fica marcada pelo Batmóvel Tumbler da equipe saudita Team Galag, que chama atenção, mas abandona por falhas mecânicas. Em 2015, a saída de Estocolmo até Las Vegas, com inscrições em torno de $100 mil, reúne Lewis Hamilton, Tom Lee, Snoop Dogg, Ken Block, Rob Dyrdek em uma chegada celebrada no deserto de Nevada. Entre 2016 e 2017, o rally percorre Dublin e Ibiza e depois os Balcãs, indo de Riga a Mykonos, exibindo carros cada vez mais extremos, como o tanque inspirado em Mad Max e a estreia do Apollo EA. O 20º aniversário, em 2018, leva Gumball a Tóquio, consolidando sua presença definitiva na Ásia. Após a edição mediterrânea de 2019, a pandemia tomava força e o cancelamento era inevitável de 2020 e 2021. O retorno em 2022 seria com rota inédita, Toronto-Miami, passando pelas 500 milhas de Indianápolis, liderados por Cooper e Eve em uma Lamborghini Aventador, seguidos por Deadmau5, Jimmy Butler, Ken Griffey Jr., CeeLo Green e criadores digitais como Shimi 150. Em 2023, a rota europeia terminaria em Porto Montenegro, e em 2024, a ligação Miami-Ibiza reafirma a fusão definitiva entre estrada, música e espetáculo. E no presente momento, o evento de 2025 ocorreu na Europa, começando em Istambul, terminando em Ibiza, passando por Bucareste, Belgrado, Florença e com parada no circuito de Mugello e Nice, com participações de supercarros, celebridades e muita música, sendo a 26ª edição do rally. A partir da década de 2010, fica claro que a Gumball 3000 já não dependia exclusivamente de estradas para existir. Maximilian Cooper transformou o evento em uma marca de estilo de vida, expandindo sua presença para moda, mídia, música, entretenimento e impacto social. Colaborações com marcas também surgiram ao longo da jornada, como relógios Hublot e Nixon, capacetes Davida personalizados e, mais recentemente, a parceria de 5 anos com a Hard Rock International, integrando hotéis, cafés e eventos musicais ao rally. A mídia sempre foi um pilar central. Lá em 2003, o DVD Mischief 3000 da Techdemix documenta o caos da edição americana e vira um item cult.
Depois vem produções como 3000 Miles de 2007 com Bam Margera e Ryan Dunn, especiais para MTV e canais de esportes radicais, e mais tarde uma explosão digital. A música deixa de ser trilha e vira parte estrutural, com shows públicos em largadas e chegadas se tornam comuns, como o de Toronto 2022, com apresentações de Deadmau5 e Bun B. Performances de Snoop Dogg e Pharrell Williams em edições anteriores reforçam a fusão entre carros e festivais. Ibiza e Las Vegas consolidam essa identidade noturna, com DJs renomados comandando festas de encerramento. Consciente da imagem polêmica, Cooper também investe em impacto social. Em 2013, nasceu a Gumball 3000 Foundation, focado em oportunidades para jovens. A fundação apoia projetos como skate parks públicos em parceria com a ONG de Tony Hawk, doações para Laureus Sport for Good, leilões beneficentes como a Christie's e iniciativas locais, como a campanha Create Community após o incêndio de Grenfell Tower, arrecadando fundos para arte-terapia e inclusões sociais. Hoje, a Gumball 3000 existe como rally, festival, marca, plataforma cultural e ferramenta de impacto. Não é mais apenas sobre ir de um ponto a outro, é sobre como transformar deslocamento em linguagem cultural global, mantendo-se relevante mesmo depois de décadas de excessos, erros e reinvenções. Só que tudo isso hoje se deve a outro evento insano que rolou em terras americanas chamada Cannonball Run, a verdadeira corrida de loucos versus polícia que cruzava os Estados Unidos e que deu origem a games e filmes. Eu te conto mais em 5 segundos nesse vídeo que já começou. Se você quer aprender a fazer vídeos como esse, a gente deixou um link na descrição onde eu te ensino a produzir e ganhar dólares aqui com o YouTube.